Olá pessoal, meu nome é Diogo Calazans, eu sou advogado, professor, mestre e doutor em Direito. E hoje eu gostaria de esclarecer alguns pontos para vocês sobre o direito do consumidor e essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos que muitos contratos, muitas obrigações de fazer não estão sendo cumpridas não por vontade ou culpa do fornecedor, mas sim por uma imposição do Estado, em virtude da pandemia que nós estamos vivendo e do isolamento social. Isso pode ser aplicado para os eventos que foram cancelados, os congressos que foram adiados, os shows que foram cancelados, as escolas que estão fechadas, as academias que também estão fechadas, o transporte aéreo, as companhias aéreas e os voos que foram cancelados e os hotéis que têm que ser, por exemplo, remarcados. Nesse caso, existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 35, que se aplica toda vez em que o fornecedor do produto ou do serviço se recusa ao cumprimento da oferta. Nessa hipótese, o consumidor ele pode escolher, primeiro, que seja cumprido forçado o contrato. Lembrando que muitas vezes, em virtude da pandemia, esse contrato não pode ser cumprido nesse momento, como por exemplo, o exemplo de uma academia. Ele pode rescindir o contrato, desfazer todas as obrigações daquele contrato ou, no caso de produto, aceitar um outro produto. Mas como eu disse inicialmente, o fornecedor não está podendo cumprir as suas obrigações no contrato, não por vontade dele ou culpa dele, mas sim em virtude de uma imposição, de uma proibição do Estado. Aí, para essa situação, nós temos uma teoria que não está expressa dentro do CDC, mas que pode perfeitamente ser aplicada a essa situação, que é a teoria da impossibilidade superveniente da obrigação. Essa teoria permite várias opções ou várias alternativas para o consumidor. A primeira delas é a revisão amigável, a utilização do bom senso, do acordo de vontades entre consumidor e fornecedor do serviço. Então, por exemplo, na situação em que uma academia está fechada por ordem do Estado, poderá o consumidor pedir a suspensão do pagamento ou a remarcação dos dias ou semanas perdidos para posteriores à pandemia. Isso sem que tenha necessariamente que ser extinto o contrato. Outra opção é a extinção total do contrato e das obrigações, obviamente com a restituição do valor. Se, por exemplo, o consumidor adquire uma passagem aérea e um hotel para a comemoração do casamento daquele casal e um momento posterior não interessa ao consumidor utilizar essa passagem, tendo em vista a data especial da viagem, que é o casamento. Nessa situação, só resta ao consumidor requerer a extinção daquele contrato. E o fornecedor não pode, nesse caso, impor ao consumidor nenhum ônus. Ou seja, não pode ser imposto ao consumidor multa, juros, correção monetária. O consumidor tem que receber integralmente o valor. Em relação ao transporte aéreo, existe já uma medida provisória que determina que esse pagamento ele seja feito um ano após a pandemia. Mas lembrem que essa medida provisória necessariamente precisa ser convertida em lei e mesmo sendo convertida em lei precisa ser interpretada conforme os princípios contratuais. Se ela for de encontro aos princípios contratuais, que eu entendo que ela vai de encontro aos princípios contratuais, ela não pode ser aplicada. Então, em resumo, nessas situações que nós estamos vivendo de caso fortuito ou força maior, nos casos de extinção do contrato em que não há culpa, não se pode requerer perdas e danos. Não se pode impor nenhum ônus ao consumidor. E esse valor pago, esse valor a ser restituído, tem que ser restituído de forma integral.
Então são essas dicas que eu gostaria de passar para vocês hoje.